Bom, gente, bom dia para todos. Hoje, com muita alegria, estamos retornando para o estudo do Apocalipse à luz do Espiritismo. Nas nossas manhãs de sábado, é sempre um prazer estar recebendo a todos, como também sendo recebido nos lares por aqueles amigos que acompanham a transmissão do nosso trabalho, através da transmissão na parceria com a Rede Amigo Espírita, na plataforma do YouTube, do Facebook, os nossos companheiros que estão nos acompanhando pela transmissão da rádio Brasil Espírita de Maceió, e também os amigos da FEAC que acompanham a transmissão pelo nosso site, o www.feac.org.br. Nós pedimos que vocês se inscrevam no canal da Rede Amigo, como também no nosso canal, o Gênese. É um trabalho novo, no nosso caso, nós estamos dando os primeiros passos, então vamos engrossar a fileira dos inscritos nos dois canais. Faça! É gratuito, nosso trabalho não tem nenhum interesse pessoal, né, a não ser o de divulgar a mensagem viva do Evangelho à luz do Espiritismo. Hoje nós estamos com a configuração um pouco diferente, em função das necessidades de adequação. Mas não teremos o Júlio, que trabalha conosco aqui na equipe, mas em breve ele estará de volta. Pois bem, nós vamos então dar continuidade ao estudo do Apocalipse no seu capítulo 10º. E eu vou fazer a leitura do 1º ao 7º versículo. E o texto atribuído a João Evangelista traz assim para a gente. 1º versículo. E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E no 4. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu. E no 6º versículo, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que há nele, e a terra e o que há nela, e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. E o 7º versículo, objeto do estudo de hoje. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Pois bem, vamos lá. Eu vou, antes de propriamente entrar na interpretação, eu vou trazer fazendo parte da abertura do trabalho, uma saudação de Paulo de Tarso, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ele diz assim, versículo 16: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal.
Então, Paulo nos saúda, Paulo nos convida para estarmos sempre em busca da alegria interior, procurarmos agradecer a Deus por tudo que Ele nos concede. Esta é uma maneira de orar, sem pensar em si mesmo, mas sempre reverenciando o Senhor, que a tudo nos provê. Então, ele diz, não extingais o Espírito, vamos privilegiar o Espírito em detrimento da matéria. A matéria, ela é necessária para a nossa evolução, mas a prioridade deve ser a vida espiritual, no seu sentido da evolução. Aí ele diz, não desprezeis as profecias. O Espiritismo é uma doutrina que veio no século XIX como o cumpridor de uma profecia de Jesus. Ele é o Espírito Verdade que vem esclarecer, que vem relembrar o que Jesus nos ensinou. E também relembrar todas as tradições que antecederam a Jesus. Esse é um ponto diferencial nesse momento que estamos estudando. Porque, diga-se de passagem, Kardec define para nós no início do Evangelho segundo o Espiritismo, citando Jesus quando afirma, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Qual a lei? A lei divina manifesta. Até então, nós trabalhávamos essa lei manifesta apenas sobre as bases mosaicas. E hoje, nós já estamos dando passos adiante, a definir que não, a lei ela não está apenas consubstanciada no que Moisés escreveu. Moisés sintetizou. Moisés interpretou e definiu um código para o encaminhamento do povo hebreu. Mas de onde Moisés, qual a fonte que Moisés bebeu? Nas tradições que vieram antes dele. Está de acordo? A revelação divina não começou com Moisés no monte, com Deus revelando. A parte espiritual ela vem como uma manifestação inata dos seres. Então, desde o mundo primitivo, de alguma sorte, os homens da caverna faziam um culto em torno do fogo, por exemplo. Danças. Dança, evocações, agradecimentos. De acordo com as possibilidades de entendimento destes. Com o passar do tempo, o mundo espiritual foi se revelando. E nós tivemos, por exemplo, a chegada de espíritos que vieram auxiliar o encaminhamento da humanidade. Chico Xavier, certa feita, falou para Arnaldo Rocha, e eu tenho a honra de ter registrado isto. Isso não foi um conto que se tornou um passar de boca em boca e virou uma lenda. Porque é complexo você colocar palavras na boca dos outros. Pois bem, o Chico disse que o agrupamento, parte do agrupamento que essa família que ele está inserida, veio para a Terra na época da Lemúria. A Lemúria é muito antes da Atlântida. A Atlântida é bem antes do Egito. Então nós não podemos hoje afirmar quando realmente se estabeleceu a prisca teologia. Mas nós temos no calendário, na história, registros, de uma certa forma documentaram, no Egito Antigo, através de uma pleiade de entidades que reencarnou, que foram filósofos, que começaram realmente a dar um impulso na evolução do conhecimento, seja ao nível da ciência ou da religião, embora estivesse ciência e religião sobre a mesma fonte. Depois é que houve uma separação. Ficou claro? Então nós temos, por exemplo, na época de Hermes, do Egito, que depois foi transferido o conhecimento para a Grécia, para a Índia e etc. Mas na Grécia ele ficou conhecido como Hermes Trimegisto. E foi, vamos dizer assim, dentro dessa escola, desses fundamentos, dessa tradição que Moisés bebeu da fonte. Observemos. Então, estou fazendo um escalonamento aqui, apenas para efeito didático, para a gente refletir um pouco no que o Paulo fala. Não desprezeis as profecias. Então, profecia tem a ver com a revelação divina.
Então, existe a revelação individual, que bate na porta de cada um, pelo nível da intuição, da inspiração. Os espíritos tutores nos auxiliam o tempo todo, sem interferir no livre-arbítrio, na fase hominal. Nos reinos antes do homem, existe um mecanismo que favorece o progresso dos seres, desde o mineral até o animal. Isso é importante a gente considerar. São chamados co-criadores do universo, em escalas menores ou maiores. Desculpem essa introdução, mas é apenas para efeito de esclarecimento. Porque quando a gente entra no Apocalipse propriamente, à luz do Espiritismo, nós estamos, na verdade, lidando com profecias. E é um texto enigmático, emblemático. Por isso é que nos esforçamos, e o nosso estudo hoje é o de número 161, 6 e 1 é 7, né? Mais 1, 8. Mas eu queria falar que o 1 aqui representa a unidade. E o 6 mais 1, a linha setenária, o número 7, que define para nós, sob o ponto de vista, por exemplo, da interpretação de Pitágoras, o número da evolução. É o número perfeito. Aí você fala assim, pô, 7 é o número perfeito? Pois é, então na visão pitagórica é. E a gente pode discutir isso daqui a pouco. Certinho? Então, eu faço questão de, vez por outra, bater nesse ponto da história, porque o nosso trabalho ele é desafiador. E nós estamos entrando num terreno que temos que ser muito prudentes. Primeiro, para não empolgar, e segundo, para esclarecer o próprio movimento espírita, que não temos nenhuma intenção de fazer adendos à doutrina espírita, porque não temos essa competência. E nem necessário é, porque a doutrina espírita, por si só, já é um tratado espetacular da era moderna. Mas a doutrina espírita, na verdade, Kardec nos chama atenção no Livro dos Médiuns, no livro A Gênese, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, na Revista Espírita, que a doutrina espírita é uma chave. E era a chave que faltava para estudar as Escrituras. Então, no movimento espírita, a gente vê companheiros estudando as Escrituras, mas subentende-se que a Escritura é a Bíblia, apenas a Bíblia, e não é. A Bíblia é um código, mas existem outros. Então, a gente pode ir para o Bhagavad Gita, nós podemos ir estudar os princípios herméticos, nós podemos caminhar por várias sendas do mundo antigo, das tradições. Repito, para interpretar a chave. E, no caso, nós temos um interesse muito especial em estudar as tradições do Egito, para que a gente possa entender a base da filosofia e da psicologia que o Espiritismo esquadrinha para nós nos tempos atuais. Fiz-me claro? Então, só para deixar muito claro que não temos qualquer intenção de desvirtuar os princípios espíritas, como aconteceu quando Kardec desencarnou, na época, na Sociedade Espírita de Paris, quando, liderados por Le Marie, foi o Espiritismo deixado de lado para se divulgar, por exemplo, a teosofia. A teosofia é um ramo interpretativo das leis herméticas do Egito, né? Que foi conhecido, que foi fundado por um espírito extremamente inteligente, que foi a senhora Blavatsky. Mas no movimento espírita houve um problema sério por aqueles que deixaram o espiritismo de lado para divulgar a teosofia e o rustanguismo, que é uma doutrina que é uma forma muito primitiva ou muito equivocada da interpretação do que veio do próprio Egito. E que nada mais é do que uma atualização das doutrinas heteronomas que vão se pautar em quedas, em culpas, em situações kármicas, que não tem nada a ver com os princípios da autonomia moral que Allan Kardec desenvolve nos tempos, que se reverberam na atualidade. Ok? Ficou claro, Cláudio? Então, não estamos querendo introduzir qualquer ideia espiritualista no meio espírita, mas nós precisamos de ter a coragem, vencer preconceitos, porque os princípios do Egito, do mundo antigo, dessas tradições, no mundo ocidental, eles são tratados com muito preconceitos. Porque, na atualidade, nós estamos trabalhando numa linha de muita superficialidade. Queremos interpretações rápidas. Queremos conhecer assuntos
por algumas frases na internet, leituras de livros bem simples, né? Ficamos pautados ainda no que Espírito disse ou que alguém falou, esperando posicionamentos de terceiros, e assim nós vamos caminhando num mundo extremamente materialista. Por isso é que Paulo de Tarso alerta: não extingais o espírito, ou seja, o espírito do conhecimento, o desabrochar das ideias e a preparação para uma escola que venha nos libertar verdadeiramente, e não de uma forma periférica ou com um verniz social, embora a gente fale que ele tem a ver com espiritualidade. Então eu sou espírita, mas continuo materialista, para falar da nossa linha de trabalho. Eu venho dialogar com os espíritos, mas não tenho muita predisposição de mergulhar no que eles estão propondo. Então nós vamos entendendo agora com uma lente, vamos dizer assim, tanto quanto mais desenvolvida, para não ficarmos apenas na dependência do que vem de fora. Nós temos que construir o pensamento. Jesus não veio na Terra para ser admirado. Ele veio aqui para inaugurar uma nova etapa de vida que nós possamos ingressar nos planos do sentimento. Então, quando Kardec apresenta para nós Jesus como aquele representante da lei do amor, na verdade, Jesus veio à Terra para sensibilizar a todos nós para o amor. Porque as leis e os profetas já tinham apresentado o caminho. Olha para vocês verem. Ele veio viver. Não é? Então, quando ele diz assim, um novo mandamento vos dou, ele está falando o seguinte: olha, o mandamento que existe, ele precisa de ser entendido. Não é? Seja sob o ponto de vista das regras, da heteronomia, ou já das propostas filosóficas que vão nos libertando o pensamento, como Sócrates, como Platão, como tantos outros, inauguraram essa interpretação vinda do Egito, vinda da Índia. Né? Aliás, Pitágoras teve uma experiência vastíssima no mundo oriental, no mundo antigo. Né? E assim ele foi construindo a sua própria teoria. Então você tem vários filósofos construindo teorias e todas elas, de uma certa forma, partem da mesma essência, que é o espírito, o existir e a sua destinação. Olha que legal. Então, tudo isso para que a gente possa chegar nesse verso 7º, e agora eu vou tornar ao texto. Porque esse versículo 7 diz assim, eu vou relê-lo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Vou no resumo. Então eu vou trazer rapidamente aqui um comentário que o Honório Abreu, quando estudávamos no Grupo Emmanuel aos sábados pelas manhãs, a partir do ano de 2000, 2001, Honório comentou assim, e nós fizemos um resumo, porque o Honório, até fazendo um comentário assim, interessante, porque muitas vezes as pessoas nos questionam, né? E eu acho que a escola foi lá, que nós acabamos aprendendo. O Honório costumava, num versículo, ele ficar 3, 4 reuniões, um versículo. Então, quando eu faço aqui, não estou me comparando com o Honório, mas a didática é mais ou menos parecida. Quando eu entro aqui para fazer um estudo do Livro dos Espíritos, por exemplo, eu coloco no quadro 3, 4 questões. Né? Tem reunião que eu não faço nem as que eu coloquei no quadro. Eu caio na bobagem de fazer um comentário da reunião anterior e lá eu fico. Ah, porque você não tem espírito de síntese, você não tem didática, você não... Não. Porque o nosso trabalho, eu não posso desprezar a profecia. O ambiente espiritual, ele deve fomentar a arte, a beleza, a cultura, as informações que auxiliam o desenvolvimento intelectual, mas, acima de tudo, o trabalho deve ser conduzido por aqueles que realmente são os mentores do trabalho, são os benfeitores, são aqueles que percebem as necessidades espirituais de todos que estão aqui. Então, se antes a gente tinha um ambiente dos encarnados e dos desencarnados, que já era um desafio, além de tudo, agora a gente tem um ambiente do chat. Não é? Então, vocês são milhares de pessoas que nos acompanham. Então, vocês imaginam os espíritos catalogando as necessidades, sintetizando e trazendo aqui.
Porque o objetivo principal é atender o coração e as necessidades do povo. Não adianta a gente ficar parlando, teorias, e nós continuamos com fome dos valores espirituais e da medicação que necessitamos. Posso prosseguir? Denise, bom dia. Está tudo bem aí no chat? Bom dia. Está sim. Tem muitos amigos nos acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube. Está uma audiência aqui muito bacana. Legal. Muito obrigado a todos. Vamos embora. Então, eu vou trazer uma síntese que o Honório trabalhou nesse versículo 7, principalmente nos primeiros movimentos. Mas nos dias da voz do sétimo anjo. Vocês prestaram atenção que o 7 ele é repetido aqui em 3 versículos, antes desta leitura do sétimo. Né? O que tem a ver com o sétimo anjo, os 7 trovões e etc. Então, o sétimo anjo é a voz da conquista alcançada. Número 7, número completo, número da evolução. A evolução chamada setenária, elas laçadas. É aquela voz que perdeu a capacidade de ferir, de emitir dados sutis. Porque nós estamos no último dia. Então, é o dia que define a conquista, certo? Em nível global, a humanidade está entrando. Nós estamos entrando no 7º dia, que é o último dia da semana, sob o ponto de vista de uma data simbólica que Kardec coloca na questão 51 do Livro dos Espíritos, que foi quando Adão surge na Terra, 4.000 anos antes de Jesus. 2.000 anos depois de Jesus, certo? É o ano 2000. Então, na verdade, nós estamos fazendo aniversário aí, entrando no último ano. Então, esse milênio promete. Se preparem, que vem muita coisa boa. Porque agora é a hora de definir a capacidade de usar a voz, não para ferir, mas para curar. Olha que legal. Voz com uma certa autoridade. Certa, porque não é autoridade plena. Capaz de anunciar aos profetas o segredo de Deus, lançando as sementes para a continuidade do processo. Por quê? Depois do 7º dia, fechou a semana, o que vai acontecer? Terminou? Acabou o mundo? Acabou o processo? Encerrou? Não, vai abrir outra semana. Então, essa semana de um mês importante, e esse mês, dentro de uma análise da numerologia antiga, ele gira em torno de 28.000 anos. Então, nós estamos completando um ciclo de 28.000 anos na história da humanidade. Depois vai abrir mais 28. Então, não se preocupe, porque o mundo não vai acabar. Tá? E qualquer notícia que sai por aí, que vai haver uma intervenção divina, que vai vir anjo ou que vai vir ET, eu convido vocês a estudar Allan Kardec no livro A Gênese, porque ele vai dizer que não tem nada disso. O processo é natural. Não há constrangimento. Há um respeito. Certo? Não pode, didaticamente, não pode acontecer eventos espetaculares para falar para você assim, ou você muda, ou você muda. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Não acontece dessa maneira. Não há punição. Aí entra nas raias da punição, não é, Cláudio? Eu não vou nem dizer punição. É um exagero na utilização da lei, na força da lei. Certo? Então, a cada tempo, a manifestação da providência divina dentro de uns planos natural ou naturais da evolução. Continuando. Já vimos sobre a espiral de 7 laçadas. Estamos aqui na interseção da 6ª para a 7ª, no momento de acentuada apreensão, de emersão das complicações plenas. A sexta-feira da subida do Gólgota. Estão lembrados? Quando Jesus, na sexta-feira, foi levado para a crucificação. Ou seja, agora é a hora do sacrifício dos desejos. Você tem que aprender a sacrificar os desejos. Sob 2 pressões, a voz do saudosismo do passado, gritando atrás de nós, como no caso da mulher samaritana, que vinha gritando atrás. E a voz, a mulher da Samaria, não é a mulher samaritana, que vinha gritando atrás de Jesus. E a voz do chamado do futuro,
uma soma de novos caracteres a serem conquistados na 7ª laçada, projetando a 8ª em uma nova linha vibracional. Entre outras palavras, nós estamos vivendo um tempo em que estamos trabalhando de uma forma mais consciente possível na expansão das nossas percepções sobre o novo paradigma, que é o do amor. Então, vamos dizer assim, o efeito do que Jesus veio trazer para a humanidade, ele agora vai começar a tomar uma pujança sob o ponto de vista da coletividade. Porque de Jesus até agora, as expressões realmente que impulsionaram a evolução do planeta ficaram sobre pontos isolados. Almas que se despertaram, obviamente, trazendo ao mundo espiritual valores importantes, que foram dando testemunhos, mas de uma forma isolada. Então, se, por exemplo, você vai lá naquele período quando surge o movimento da Inquisição, que estava na sua plenitude com os reis católicos em Espanha, na própria Espanha, nós vamos encontrar vultos como Teresa de Ávila, Pedro de Alcântara, dando testemunhos dentro do catolicismo de uma forma extraordinária, mas não com a conotação materializada que o catolicismo estava recebendo sobre o influxo dos reis, que queriam implementar a ideia do cristianismo, mas sob o ponto de vista da força. Então, se conquista, se invade, se adquire novas terras, né? Ou seja, se amplia o império, e o que movia, no caso, estes reis citados, é porque quanto maior fosse o império hispânico, germânico, não é? Mais eles teriam condição de semear a mensagem do Evangelho. Quer dizer, vamos utilizar dos meios materializados, da força, mas o objetivo é nobre, é levar a mensagem do Cristo. Então, eu posso fazer guerra, eu posso invadir terras, eu posso dizimar vidas, criar um problema sério, mas a ideia é boa. Felipe II, que foi considerado o maior imperador do mundo moderno, filho de Carlos V, ou Carlos I de Espanha, Carlos V, só para alusão ao tempo, ele era filho da rainha Joana de Castela, que casou-se com Felipe I de Áustria. Complicação, hein? Mas eu estou contando isso só para falar que Felipe I era Arnaldo Rocha naquele tempo, e Chico Xavier era Joana de Castela. Eles eram filhos dos reis católicos, Fernando de Aragão, Isabel de Castela, que, por sinal, foi um casal que repetiu a experiência vivendo aqui em Pedro Leopoldo. E, por sinal, acolheram Chico Xavier, que tinha sido a filha no passado, como agora um companheiro que precisava do carinho dos pais que já eram conhecidos, na figura de Rômulo Joviano, que era o patrão de Chico, da sua esposa, Wanda Joviano. Wanda Joviano é a filha, esqueci o nome dela. Daqui a pouco eu lembro. E Chico Xavier, não é? O médium que se despontava para um trabalho espetacular. Certo? Então, nós, naquele período, Felipe II, que era filho então de Carlos V, filho desse casal, ficou claro? Ou neto. Felipe II esteve aqui no Brasil e foi um professor nosso. Eu citei o nome dele aqui há pouco tempo. Felipe II dizia assim, que ele acordava, ele olhava tanto para o leste, quanto para o oeste, para o norte e para o sul, ele só via terras espanholas. Né? Lembram do processo, além das conquistas em terra, a Espanha descobre a América. Né? Descobre a América. E aí tem toda aquela história. Cristóvão Colombo, que foi patrocinado suas viagens pela Isabel de Aragão, que era casada com Fernando. Vocês conhecem essa história? Ou não? O Brasil é fruto dessas descobertas, né? Nesse sentido. Mas se usava, então, a força, guerra, para estabelecer o poderio. Então, nós podemos citar Francisco de Assis, mais recuadamente, no século XII, século XI,
almas dando um recado de uma forma isolada. E aí a história é pródiga de muitos desses. Agora, nós não estamos mais no período de receber apenas estes mensageiros sob o ponto de vista deles darem exemplos de uma forma a classificar assim com aquela imagem da voz que clama no deserto, como foi João Batista. A ideia aqui é impulsionar grupos. Aí o trabalho se torna um trabalho colegiado. Então, nós estamos aqui no Centro Espírita, não temos aqui um espírito que é referência. O movimento espírita não tem. Uma alma que veio de Sírios, que era a referência dos egípcios, né? O número 7 tem a ver com Sírios. Tem a ver com as questões da enchente do Nilo, os 70 dias que Sírios não aparece, e aí define o calendário heliótico, é isso aí. Pois bem, então esse número 7 ele é muito emblemático. Mas no tempo que nós vivemos, é um momento em que nós temos que aprender em grupo a operacionalizar a mensagem. Então eu falei do movimento espírita. O movimento espírita, por ancestralidade, nós queremos eleger deuses, criar mitos. Então, como são raros, nós, por exemplo, temos um vulto que se destacou, que foi o Chico Xavier. Mas a ideia do mundo espiritual não é que ele se torne um mito para nós, que nós vamos transformá-lo em Deus, como transformamos Ísis, Osíris, Horus no Egito. Tornaram-se deuses. Porque nós não temos mais essa necessidade de ficar preso a formas. Na verdade, nós temos que procurar a essência dos feitos, para que estes exemplos nos toquem. Porque, na verdade, os espíritos que conseguem adquirir um patamar de evolução diferenciado, eles o fazem por méritos, por esforços, a definir que é possível, que você tem possibilidade de fazer a diferença. Basta pensar diferente. E isso não está definido como privilégio ou como seres que vêm aqui apenas para fazer isso. Todos nós reencarnamos para tal. Deus impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Ah, mas aqueles fazem para o mundo inteiro. Amigo, amiga, você faz para o mundo inteiro. Porque você é uma expressão de Deus. A divindade está dentro de você. Basta você fazer luz. E se você fizer luz, você está redimindo a própria humanidade, porque você está saindo da mesmice. Você está deixando a vulgaridade. Você está correndo das questões, vamos dizer assim, comuns. Você está indo para o plano da ideia. Você está mudando o mundo. Você está brilhando a luz. E entenda que, à medida em que você vai operacionalizando o conhecimento, irradiando o seu sentimento, você vai contagiando aqueles que estão do seu lado. E a questão não é quantidade. Eu vou pegar o exemplo do Chico. 400 livros, milhões de pessoas, etc. A gente fica assim, meu Deus, mas ele fez o que estava nas mãos dele, fazê-lo. Mas tem muita gente fazendo o mesmo, no sentido de qualidade, no anonimato. Lá na comunidade, lá no alto do morro. Quantos Chico Xavieres que não estão reencarnados por lá? Sustentando aqueles que estão do lado, que pode ser 2, que pode ser 1. Se você cuidar de 1, é o mesmo que você cuidar de milhões. No mundo ocidental é difícil entender isso. Mas se a gente vai na essência do mundo antigo, a gente vai percebendo o quanto que um pequeno feito é importante para se transformar o mundo inteiro. Portanto, amigos, estamos num momento espetacular dessa laçada. Mas aí o companheiro que está em casa está assim, o que isso tem a ver com o número sagrado? Cláudia, você quer comentar alguma coisa? Daqui a pouco eu vou para o número. Não, isso que você está colocando aí, que você está colocando de mudar muda o entorno, né? Muda quem está em volta. É muito interessante uma amiga que é psicóloga, psicanalista, dizer isso. Às vezes você vê uma certa dificuldade numa pessoa e você fica naquela angústia, não, ela tem que ir, tem que tratar, tem que entender esse mecanismo e tal.
E ela falou, não, trata você. Tratando você, o entorno muda, a forma, você consegue atingir os outros, mas não porque você muda os outros, porque você mudou você. Você não está ali fazendo um trabalho para mudar um grande número, mas você mudando em todos os sentidos, você tem uma postura diferente, uma colocação diferente, você necessariamente muda o que está em volta. E outra coisa que você colocou também, o conhecimento, né? Não tem como mudar sem ter base no conhecimento. Uma vez você falou que para você fazer coisas diferentes, você tem que receber coisas diferentes, se estruturar de forma diferente. Então, isso aí não tem saída. Você não vai mudar fazendo as mesmas coisas. Você vai mudar entrando alguma coisa nova, elaborando essa coisa nova para que ela saia de você. Daí a importância de tudo que você colocou desde o início da reunião, você tem um link, né, na história da humanidade, na formação do conhecimento humano, está tudo pronto, assim, as bases estão ali, a gente tem que voltar e pegar a laçada dela e desenvolver. Então, essa reflexão que você faz aí do todo é extremamente esperançosa para nós, sabe? É muito, muito boa de ouvir. Ok. Vamos lá. Denise tem uma pergunta rapidinho, porque o negócio aqui está apertado para o meu lado. Diante do que a Cláudia disse também, tem um querido amigo, João Gonçalves, da Suíça. Ele disse assim, não será agora o tempo de uma nova aliança, onde Jesus volte, ele colocou na pele, entre aspas, de juiz, como está nas Escrituras. Eu imagino que ele tenha dito que é um momento da gente, igual a Cláudia falou, do despertar do ser e procurar mudar as suas atitudes e mudar o seu entorno. Eu imagino que ele tenha dito com relação a isso. Né? Muito bem. Então, vamos... Ele está... Ô, João, eu vou te pedir, se esperar só um pouquinho aí, se ele estiver em Genebra, segura uma onda aí só um pouquinho, eu vou tentar voltar nessa volta de Jesus, mas primeiro eu tenho que ir no passado para depois a gente trazer Jesus nesse contexto, certinho? Pois bem, porque o número 7, esse sétimo anjo, essa voz dos 7 trovões, a gente vai perpassando o livro Apocalipse, e à medida em que a gente estuda os textos da própria Bíblia, a gente vai encontrar muito número, muita simbologia. E nós observamos que comentários sobre os números, eles ficaram muito superficiais. Não é? O estudo intitulado Numerologia, ele, com o passar do tempo, ele perdeu a base de muitas coisas que foram, na verdade, promovidas lá na antiguidade. Foi por comum. Pessoas usam até dísticos, símbolos em camisas, que estão caminhando por aí e não sabem absolutamente nada do que aquilo significa. Não é? Então, sem qualquer arrobo vaidoso, qualquer ideia de que nós estamos aqui interessados, inclusive, em estudar números, mas nós vamos, ao nível da informação, trazer alguns aspectos. Eu fiz uma pesquisa há algum tempo atrás e, circunstancialmente, apareceu na minha mão e eu resolvi trazer. Então, eu vou trazer aqui, por exemplo, a questão do número 7, sob o ponto de vista de Pitágoras. Agora vai aqui... Talvez vocês vão cansar um pouco, mas eu preciso. E eu vou fazer algumas leituras para não perder absolutamente nada do que eu entendo ser interessante aqui nesse momento. Vamos lá, o número 7 é sagrado, perfeito e poderoso. Afirmou Pitágoras, matemático e pai da numerologia, sendo justamente ou juntamente com todos os ímpares considerado mágico. Pitágoras foi discípulo de todos os grandes mestres, isso aqui é um exagero, do Egito, da Índia, da Grécia, Fenícia, Caldeia, ou seja, na verdade ele busca conhecimento nas civilizações antigas. É o fundador em Crotona da escola itálica. A base de sua doutrina, observe, é a unidade divina absoluta. Vocês já ouviram, em nossos estudos, a gente falar da unidade? A unidade divina absoluta. Daqui a pouco a gente volta nesse princípio.
Como também a mônada, que é a unidade simples, indecomponível. O que significa? Se nós temos a unidade absoluta, nós temos a unidade simples, que nós podemos traduzir em outras palavras, sem limitar. A unidade absoluta é Deus. A unidade simples, no caso, é a mônada. Chamada mônadas celestiais. Vocês já passaram os olhos nas obras de André Luiz? Quando ele vai traduzir a ideia do princípio inteligente como mônadas celestiais. Então, a unidade simples é o Espírito. Aqui com letra minúscula, tá bom? Mas é só para passar a ideia. Então, temos o número 1 a representar o Espírito, seja o todo, ou seja, os seres criados, ok? A imortalidade da alma, a pluralidade das existências no sentido de evolução. A organização harmoniosa do universo, baseada na série dos números, a qual ele atribuía maior poder. Os números são expressões de diferentes processos primordiais, por isso têm significados distintos. Eles representam símbolos que se expressam no mundo material e são utilizados para que compreendamos o que está encoberto pelo mundo das aparências. Olha que extraordinário. Agora, vamos aqui. A soma de 3 mais 4, quanto que dá? 7. Está presente em várias religiões. O 3, representado por um triângulo. A trindade. Um exemplo. É o Espírito. O 4, representado por um quadrado. Representação dos elementos do mundo físico. Terra, água, ar e fogo. Que tem todo um simbolismo. Não é a terra, água e fogo. Não é a água que sai da torneira. Não é o fogo, a chama do seu fogão. Não. O fogo, só para dar uma ideia, o fogo representa a purificação, a transformação. A água representa a renovação, a reencarnação. E aí vai. A matéria, a energia que nós trabalhamos com ela, por exemplo, no reino vegetal, as plantas trabalham com energia, ou não? Olha a fotossíntese. É energia pura. Pois bem, é o espírito na terra, sustentado pelos 4 elementos, ou matéria, vivificada pelo espírito. É o espírito encarnado. Então, o número 4 representa, entre outras palavras, a reencarnação, aos 4 corpos. Reencarnação é o número 4. Então, 3 é o espírito, 4 a reencarnação. Dá o número 7. Só para a gente ter uma visão assim rapidinha. O 7 é um número místico por excelência e indica o processo de passagem do conhecido ao desconhecido. Vocês já encontraram essa expressão nos princípios educacionais de Pestalozzi? Allan Kardec adota como um aluno que se torna professor. Todo conhecimento ele tem que partir do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido. Ele detém uma clara relevância, não apenas entre os ocultistas, porém também em todas as religiões, das mais antigas às mais modernas. Está o número 7, implícito e explícito. Pois bem, aí eu achei um artigo de um companheiro, eu vou dar os créditos para ele, Antônio Zago. Particularmente, não tive tempo de pesquisar qual que é a linha de pesquisa do companheiro. Mas ele diz assim, o 7 é o número místico por excelência. Ele goza de uma série de privilégios. Não apenas entre os ocultistas. Tarará, tarará, tarará. Pois bem, aí ele vai dizer, não bastasse ser o número da criação, 3, o céu. Olha o que nós interpretamos, por exemplo, no catolicismo. 3 é o céu. Nós temos o céu, o inferno e o purgatório. O 4, a terra. Voltando ainda ao céu, no Egito, na verdade, quem que se torna o Deus rei dos mortos, do mundo dos mortos? Osíris, depois que é morto. Observem bem como que as interpretações elas vão se ajustando ao contexto de cada cultura. Pois bem,
4, a Terra. É também o número que indica a relação viva entre o divino e o humano. A relação entre o divino e o humano. Eu vou buscar para vocês a estrela de Davi como uma referência. A estrela de Davi, ela como que ela se configura? Aquela estrela de 6 pontas, não é? Então nós temos a parte virada para baixo e a virada para cima. E no centro, um pingo. Então a relação da descida e da subida caracteriza exatamente os triângulos que se cruzam, que representam a necessidade nossa de, por exemplo, no mundo espiritual nós aprendemos um conceito. Aí você vem para a Terra para colocar em prática. Depois você tem que voltar para o mundo espiritual para rever o que você operacionalizou aqui na Terra e receber mais um influxo de informação para você voltar para a Terra. Então essa subida, essa descida, ela é permanente. No nosso dia a dia, assim se dá. Cada dia é uma nova oportunidade. Então, de noite, você dorme, deslinda do corpo, vai para o mundo espiritual, começa a sentir calor, volta para a Terra, né? Volta para a Terra para colocar em prática aquilo que você assimilou durante a noite. O contato com os espíritos, as influências, certo? Eu estou trabalhando aqui sobre o ponto de vista superior, ok? Pois bem, então um ascendente e outro descendente, as 6 pontas. Já falamos aqui então da estrela de Davi. Pois bem, todos os livros sagrados, como o Apocalipse, onde nós vamos encontrar os 7 selos também, 7 anjos, 7 trovões, a voz dos 7 trovões. Pois bem, todos os livros sagrados estão cheios de exemplos da excelência do número 7. Mas a Bíblia, pela proximidade com a nossa cultura, então Bíblia próxima da nossa cultura, significa que a nossa cultura está distante da cultura do mundo antigo, por conta das necessidades naturais da evolução, que inclusive fomentam os preconceitos nos dias atuais. E no movimento espírita também nós estamos muito pródigos de preconceitos. Então vamos lá. É o livro que mais tem atraído a nossa atenção. Contam-se as centenas de exemplos da força e do poder do número 7 na nossa Bíblia. Vamos lá. No livro da Gênesis, por exemplo, vamos encontrar o 7 como o número da criação. No primeiro dia criou Deus a luz, separa das trevas. No segundo dia Deus criou a abóbada celeste, separando as águas de cima e as águas de baixo. Olha a água aqui da reencarnação, ok? No terceiro criou a terra firme, separando-as das águas, e espalhou nela a vegetação. Então nós temos aqui contrastes, e é no contraste que você aprende. Tem caneta aqui? A caneta simboliza, Regina, um contraste. Nós precisamos do contraste para entender as leis. Por exemplo, a caneta, se eu tirar a carga dela, ela vai nos apresentar um aspecto. Quando eu coloco a carga, eu já observo que dá uma diferença de cor na caneta. Esse contraste nos auxilia no desenvolvimento do conhecimento. O universo não podia ser todo branco. Como é que você ia distinguir que existe uma alternativa? Então tem o branco e tem o preto. Tem o dia, tem a noite. Tem o mundo espiritual, tem o mundo, no caso, material, que nós estamos envolvidos. Então, observe que na criação, em todas as etapas, nós temos a dualidade presente. Como eu li aqui, Deus criou a abóbada celeste. E quando ele cria a abóbada celeste, ele separa as águas de cima e das águas de baixo. Em toda a sequência aqui, então, há uma dualidade. A definir que o tempo todo nós estamos indo e vindo. Sua mente expande, sua mente recolhe. Dualidade. Homem, mulher. Dia, noite. Macho e fêmea. Só para ficar por aqui. Jesus fala da dualidade. Quando ele foi questionado se eles deveriam, os judeus, pagar o imposto. Como que foi que ele respondeu? Qual a resposta?
dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Isso aqui é um trabalho para se desenvolver a justiça. O objetivo da humanidade não é desenvolver justiça, amor e ciência. Questão 1009 do Livro dos Espíritos, Paulo de Tarso, que a gente sempre cita aqui, gravitar em torno da unidade divina. Então, dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, é desenvolver a justiça. E numa visão platônica, você está gostando, né, gente? Numa visão platônica, como que nós podemos definir justiça? De uma forma bem simples. Colocar cada coisa no seu devido lugar. Esse é o nosso desafio. Tem hora que você coloca na prateleira errada, tem hora que se quebra, tem hora que você acha que o negócio é aqui, mas é aqui. Então a vida é rica, pródica para nós desses exemplos. Aqui eu não vou citar todas as etapas do Gênesis, mas para definir o seguinte: assim foram acabados o céu e a terra e todos os seus ornatos. E Deus acabou a criação em qual dia? Eliane, que dia que Deus acabou a criação? Fala, gente, vocês podem responder, não é Enem. No 6º dia que ele acabou a criação? No 7º dia. Não é isso? Porque ele descansa no 7º dia, de toda a obra que tinha feito. E aí o que acontece na Bíblia, conforme Moisés descreveu? E Deus abençoou o 7º dia e santificou, porque nele tinha cessado de toda a sua obra, que tinha criado e feito. Nós não estamos entrando no 7º dia? Então o 7º dia é um momento de fazer um descanso, de assentar todo aquele movimento anterior, para se harmonizar em busca do que há de vir. Uma nova expansão da consciência. Todos nós estamos procurando expandir consciência. Então você agora está num momento espetacular, bem diferente de quando, por exemplo, reencarnou lá nos tempos de Jesus. Só para dar uma ideia assim básica. O seu dia hoje é muito interessante, mais do que ontem. Agora você tem que se preparar para amanhã, porque amanhã será muito importante. A partir de tudo que você está fazendo hoje, você vai garantir o amanhã. E quando chegar amanhã, você vai operar com o que você conquistou ontem. Mas você já vai estar de olho na segunda-feira. Nós terminarmos o estudo do Apocalipse aqui, nós vamos, na verdade, abrir o coração para o próximo estudo do Apocalipse, porque vem mais coisas. Não para. O conhecimento é uma chama que nós temos que mantê-la acesa. A nossa responsabilidade é transmitir conhecimento. Nós temos que pegar todo esse material que já foi arquivado na biblioteca da humanidade e transferir para as gerações futuras. Porque além de você beneficiar aqueles que estão sob a sua guarda, sua responsabilidade, entre aspas, porque você está adquirindo conhecimento, você passa a ter uma necessidade de ajudar aqueles que estão contigo. Mas como também você está garantindo um material para você mesmo estudar amanhã. Ficou claro aí? Ainda bem, né, Cláudia? Porque não dá para estudar tudo agora. Fala. Espera aí, com calma. 6.000 anos, Adão, Jesus, iniciamos o 7º no novo milênio. Esse milênio, como 7º dia, é a fase de elaboração, de introspecção. Conclusão e preparação para o novo. Para a próxima. Porque quando você está fechando, em tese, um ciclo, na verdade, o novo ciclo ele já começou antes do processo de você fechar esse aqui. Você está na adolescência. Você está saindo da adolescência. Né? Você está caminhando para a idade da maturidade. 14 aos 21. Não é conflituoso esse período? Porque, na verdade, você está tentando idealizar o que vai vir depois dos 21, mas a sua realidade é o que você constituiu antes dos 14. Só para dar uma ideia. Então, eu vou falar que a adolescência, a gente não brinca que é a aborrecência. Você não passou por ela, não passou, Denise? Denise é uma pessoa tão doce. Não deve ter tido conflito nenhum, né, Denise? Hein? Você se lembra do que aconteceu na sua adolescência, Eliane? Eu lembro muito pouco.
É a época que mais se apaga. Porque foi a época, não de construção, mas de elaboração. Estou dando só uma ideia, tá bom? Você pode ter muito viva a sua adolescência. Eu só estou dando uma ideia. Eu falei mas isso é ponto apenas de reflexão pedagógica. Quando você chegar aos 21 anos, aí você vai olhar para trás e falar assim, meu Deus. Mas ao mesmo tempo você vai olhar para os 28 em diante, que é uma outra etapa. Quando você chegar nos 28 e estiver caminhando para os 35, aí você vai buscar a referência na sua adolescência, sabendo que tem fases ali intermediárias. Pegou, Cláudio? Não é caixote. Não é entra numa sala, depois entra no outra. Todas se intercambiam. E nesse momento do último ciclo, para preparação para o próximo, é justamente o momento que chega até nós a definição do Paulo Figueiredo, né, o resgate de toda a teoria espírita, a revolução espírita, tudo isso que chega até agora num formato que traz uma nova visão, uma nova elaboração da autonomia, da heteronomia, foi preciso chegar até aqui para que a gente, nesse momento do sétimo, a gente conseguisse elaborar o todo para entrar de uma forma diferente no outro ciclo. Isso chega nesse momento, e daí a questão do novo ciclo. É muito interessante isso é maluco. Fantástico. Quando você olha dessa forma o todo e você recebe isso na mão agora, é fantástico. Observe bem, até vai aqui uma justificativa ainda do porquê que nós estamos indo lá atrás. Vou contar uma história para vocês. Pode, Regina? Na nossa reunião mediúnica aqui, segunda-feira, um dos médiuns virou para mim e falou assim, Carlos Alberto, eu estou tendo uma evidência aqui. Eu falei, o que foi? Engraçado, eu estou numa ambiência tão espiritualizada, tão elevada, uma faixa vibracional tão especial, que eu estou assim, emocionado. Aí eu vou ouvindo a narrativa, sem interferir para não induzir. Pois bem, a única coisa que eu disse, se prepare, pode ser que você vai entrar em conexão com uma manifestação mais intelectualizada que vai, ou seja, traduzir essa vibração. Porque quanto mais se eleva, menos intelectualidade, menos discurso. Então, os filósofos, por exemplo, falam que a música celestial é uma nota só. É uma harmonia plena. As notas musicais, elas funcionam como números para ir decodificando e chegando para a gente. Então, nós temos aqui 7 notas musicais. Há informações na Revista Espírita, comunicação, que Allan Kardec achou importante replicar para a gente estudar, e ele não coloca isso como verdade absoluta. Todas as vezes que alguém diz que isso é verdade, não desprezais, não extingais o espírito, mas Paulo de Tarso disse, mas cuidado, retende o bem. Então nós temos que, com isso, desenvolver o senso crítico. Você tem que procurar sentido nas coisas. Para a Denise pode ter sentido, para a Cláudia pode não ter. Você está no meio, olha que barato. Você vai participar de um debate. Isso é democracia. E esse debate democrático, quem ganha são aqueles que estão interessados no debate. Porque você vai construindo o quê? Conhecimento. Certo? Pois bem, aí chegou num ponto que o médium disse assim, mas chegou um espírito egípcio aqui. E ele chegou numa carreata. A correria, aliás, né? Chegou numa correria. E o interessante é que ele chegou aqui e despejou em cima da mesa um monte de papiro. E colocou sobre a minha cabeça um capacete egípcio. E sobre ele uma serpente. Aí eu falei assim, então, acabou. Sumiu. Sumiu o capacete, sumiu a serpente, sumiu o egípcio, sumiu o painel. Beleza. Então vamos traduzir. O que nós estamos fazendo aqui sob o ponto de vista de uma regência espiritual?
espíritos que nos visitam com autorização da coordenação, estão nos convidando para a gente voltar no tempo. E quando você bate na porta, a porta abre, porque você já começa a ter elementos, e por isso é que ela abre rápido, a correria do egípcio. Ela abre rápido. Sim, abriu um painel. É como se, numa visão holográfica, né, cheio de tecnologia, criasse aqui um portal e você vai para um universo paralelo. O nosso universo, que é transitório, ele nos dá acesso a um universo mais permanente do que o nosso. Ou seja, vivemos uma ilusão e nós vamos para uma realidade. Olha que legal. E para ir para uma realidade, você tem que ter humildade, sensibilidade, espírito puro. O reino dos céus é das crianças. Capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Vinde a mim. Perguntaram para ele, quem que é o maior no reino dos céus? Aí ele falou assim, pô, que pergunta, né? Que pergunta. Vamos falar assim, né? Vamos combinar aí, galera. Não foi isso que Jesus fez, não. Eu que estou adequando. Vamos combinar, vocês estão querendo que ser o maior. É óbvio que ele estava quantificando. Ele estava querendo trabalhar com o número binário. Não é o código da computação? Os códigos criptos e etc. Tem tudo lógica. Na realidade, que esses códigos só traduzem a realidade do mundo virtual, que é o nosso. Complicou, hein? Não. O mundo espiritual é que é o real. Então lá não precisa de código. Nós é que precisamos de decodificar. Então, na verdade, quando você tenta entrar nessa fenda, é como se você colocasse um capacete em busca de um conhecimento, de uma ampliação de uma percepção, para compreender o símbolo da serpente. A serpente é aquela complicação lá do paraíso. Numa interpretação mosaica, chapada, como a gente vê, a serpente ela representa sedução, a serpente representa o rastejar nas coisas do submundo, da matéria. Essa é a serpente que pode te levar à morte. Foi a serpente que induziu Eva, certo? Mas sob um ponto de vista diferente, lá no Egito, a serpente representa energia, força. A serpente, ela tem a ver com os processos da subida. Então, a serpente não está rastejando. A serpente está subindo na árvore. Serpente está associada com a maior deusa do Egito, que se torna superior até o próprio Ra. Ra é o deus maior do Egito, é o deus Sol, é o todo. Mas o que aconteceu com Ra? Ra foi envenenado. Ele foi picado por uma serpente. E quem que curou Ra? Ísis. E ela ela promete ajudá-lo desde que ele falasse o nome para ela, quem ele era. Quando surge a personalidade. Até que ele, percebendo que ele ia morrer, que o veneno estava atingindo, aí ele dá o nome para Ísis. E Ísis cura-o. A definir que a natureza é o movimento íntimo e externo que vai o tempo todo promovendo para que a gente se sublime, para que a gente readquira a saúde, que a gente se reharmonize com o todo. E assim a gente garante segurança e elementos para poder continuar na grande marcha da expansão da luz. Jesus não usou o símbolo do brilho a vossa luz? Jesus não falou que Deus é luz? Olha o raio. Jesus não falou que nós somos luzes? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma candeia debaixo do alqueire, não tem que colocar sobre o velador. Entendeu, Cláudio? Então, a serpente que Moisés levanta no deserto são as energias da criação, que, por exemplo, os hindus fazem um estudo sobre a Kundalini, que é uma energia que é trabalhada sob o ponto de vista da manifestação da criatividade humana, da mediunidade, são as energias da sexualidade. Pegaram aí? Caso aberto, que viagem na maionese. Ô, Cláudia, te respondeu? Tomara que não. Pois bem, então o 7
Quer um outro exemplo do 7? Ele está na oração que Jesus nos ensinou. São 7 as ciências naturais, são 7 as virtudes, são 7 os pecados capitais, assim como são 7 os sacramentos da igreja, 7 notas musicais, os gênios persas, os arcanjos judaicos cristãos. No próprio cristianismo vamos encontrar os 7 na base de sua principal oração, o Pai Nosso. Inicia como uma invocação e termina como uma dedicatória. Entre o princípio e o fim, vamos encontrar 7 petições. Querem lembrar quais são? Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. 3. Essa é a nossa relação com Deus. Agora vamos para o plano dos pedidos, que são 4. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, como perdoamos. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal. São 7. Como vemos, das 7 petições presentes no Pai Nosso, as 3 primeiras são dirigidas a Deus e as 4 seguintes ao homem. Relação com Deus, relação com os homens. Lei de sociedade esquadrinhada por Allan Kardec. Isso nos remete a um outro, entre aspas, mistério, que a doutrina espírita desvela, ou revela, que acerca do número 7, enquanto número da criação. O 7 é a junção do 3 divino e do 4 físico humano, já falamos. Anteriormente, no livro Gênesis, também já citamos, eu vou pular essa parte, mas vamos chegar aqui na Trindade Divina, que é uma parte do 7. Na Grécia Antiga, entre os pitagóricos, o 3 era considerado o número perfeito por ter princípio, meio e fim. Já ouviram dizer essa história? Tudo tem princípio, meio e fim, os ciclos, as histórias. Por essa razão, o 3 é considerado o símbolo do divino. O círculo da eternidade com o triângulo superior Deus e o inferior o homem, tecendo para direções opostas, uma vez que estão em luta constante, o bem e o mal. Resolvido esse impasse, o homem reconhecerá que o seu eu, o seu centro, ponto central, é o mesmo que o de Deus. Os gregos tinham ainda 3 destinos, 3 fúrias e 3 graças. Os deuses eram sempre representados por um triplo instrumento de poder, o tridente de Netuno, o raio triplo de Júpiter. Os antigos imaginavam um mundo composto de 3 partes, céu, terra e subsolo. Assim, o homem tinha que ser dividido em 3 partes, a saber, corpo, alma e mente. A mente se subdivide em 3, consciente, subconsciente, superconsciente, ego, superego e o id. Aí já começa a entrar aí o nosso companheiro Jung. Não é? Entre os babilônicos, Anu era o deus-chefe da trindade, composta ainda por Enlil e Ea. Entre os egípcios, a trindade dividia, ou divina, seguia o protótipo de uma outra espécie, pai e mãe, ou seja, Osíris, Íris e Horus, que é o filho. Entre os etruscos, Tina, Cupra e Merva. Apareciam sempre juntas e representavam o fogo, a fertilidade e a sabedoria. Estão cansados ou vai mais? Quer mais? Meu Deus, hein? Vocês estão me apertando, o tempo não vai dar. Pois bem, já-se em Boaz os 2 legendários pilares do Templo de Salomão. Entre ambos, os 7 pilares do tabernáculo, representando os 7 planetas da astrologia tradicional. Quanto aos hindus, todos sabem que eles adoravam separadamente as 3 divindades distintas, Brahma, Sirva e Vishnu. Porém, a primeira lição ensinada aos discípulos na iniciação dos mistérios profundos era de que esta separação é ilusória, sendo que os 3 representam aspectos do uno. Lembram que no catolicismo nós fizemos um ajuste, inspirados tanto no Egito quanto na tradição hindu? Quando aqui está dizendo Brahma, Siva e Vishnu, representam, na verdade, facetas, mas é um só. Deus, Pai, Espírito Santo. Repete-se, porém, com outra nomenclatura. 3 é, portanto, o número das forças da criação. Essas forças são representadas por 2 polos que se opõem e um terceiro fator de interação e equilíbrio. Extraordinário.
Extraordinário. Os dois polos, a dualidade, as forças contrárias que se completam. Mas existe um terceiro fator que interage as duas. Nesse sentido, o símbolo real da divindade é o triângulo equilátero. Olha a pirâmide. Ora, colocando-se um triângulo com um dos vértices voltados para cima, que é o símbolo superior, sobre um triângulo com um dos vértices voltados para baixo, símbolo do inferior, teremos a estrela de Salomão. Colocando-se um ponto no centro dessa estrela, ou um círculo à sua volta, teremos novamente o número 7, simbolizado aqui o encontro do homem com Deus. Eu vou conseguir, será? Vejamos agora o significado do número 4, ou seja, do quaternário. Já falamos aqui, eu vou pular essa parte para não cansá-los, porque vocês vão encontrar muitas informações. Mas, assim, para trabalhar numa linha assim, mais próxima da atualidade, vamos falar do símbolo da medicina e os chakras do yoga. Ainda entre as culturas antigas, vamos encontrar os 7 simbolizando no caduceu, símbolo ainda usado pela medicina e que foi descoberto na forma utilizada ainda hoje, em uma taça suméria, datada de 2.600 anos antes do Cristo. O caduceu consiste em 2 serpentes iguais, enroscadas em um bastão, sendo que o seu significado original era, sem dúvida alguma, triplo. Pode ser sido o símbolo do bem e do mal, as 2 serpentes, que se reconciliam em um terceiro elemento, que é o bastão, visto por muitos como símbolo da eternidade. Na versão original sumeriana, as serpentes se cruzam 7 vezes, incluindo-se as pontas das caudas e as 2 cabeças que apenas se tocam. Sabendo-se que os sumérios tiveram um contato muito grande com a civilização hindu, alguns autores acreditam que o caduceu dos sumérios também se referia aos 7 chakras, centros ou gânglios, que podem ser despertados pelos que praticam yoga, quando conseguem ver o Kundalini, a feroz força da serpente, que, segundo o Hatha Yoga, encontra-se enroscada na base da espinha. O despertar do 7º chakra equivale, para o yogi, à entrada no 7º paraíso mamoetano. Existe uma simetria entre esses 2 símbolos, mas o que nos interessa no caso é a relação entre o caduceu sumério e a yoga hindu. O fato de os yogis referirem-se ao Kundalini como força da serpente faz do caduceu a representação ideal do despertar dessa força. Ai, my God. 7 dias da semana do candelabro judaico. Mas aqui, vou trazer para o mundo atual. 7 virtudes, 7 artes, 7 ciências, 7 sacramentos, 7 pecados capitais, 7 pedidos expressos no Pai Nosso. Não é? Na antiga China, o 7 deveria ser associado enquanto número ímpar ao princípio masculino do Yang e do Yin. Yin e Yang. Temos ciclos da vida de 7 em 7 anos. Lembram que eu comecei a falar? Até os 7, a inocência. Do 14 aos 21, aprende, desperta, jogos, máscaras, desabrochada a sexualidade, o interesse pelo outro, uma nova visão de vida surge, sonhos, fantasias. Com 21 anos surge a necessidade de ser poderoso, ter mais dinheiro. Olha como é que materializa dentro do contexto atual desse mundo utilitário nosso. A busca da fama, com 21 anos, que é o glamour. Chegando-se aos 35, novamente uma mudança, surgem considerações sobre o significado da vida, da morte, entra o medo, é também a idade onde algumas doenças começam a manifestar, vai piorando, viu? Com 42 anos uma pessoa começa a ficar religiosa, 42 anos está na hora de pensar na religião. Agora a morte e o significado da vida não são mais só assuntos intelectuais. E ela começa a se dar conta que, se quiser realmente, é bom começar logo, porque está com 42.
Com 42, a pessoa precisa de alguma religião, assim como os 14, ela necessita de um relacionamento sexual. Observem bem como que o pensamento vai se adequando à nossa geração superficial, materialista e utilitarista. Ao chegar aos 49, ela se assenta em relação à religião. Ela já se encontrou algumas respostas que não vêm do mundo material. E por aí vai. Aos 63, vocês estão começando a ficar cansados, né? Mas aos 63, se tudo continuar seu curso natural, ela terá seu primeiro satori, compreensão e iluminação. E aí vem questões mais voltadas para o espiritualismo. Mas, para concluir, eu queria ter chegado aqui, que agora vocês vão ficar assim, mais interessados no assunto. Quer ver? Curiosidades. Estamos na profundidade de um pires. Curiosidade sobre o número 7. 7 maravilhas do mundo. 7 sábios da Grécia. 7 anões da Branca de Neve. 7 dias da criação, já falamos. 7 dias da semana. 7 quedas a caminho do Gólgota. 7 divindades que comandam a natureza. 7 cabeças da Hidra de Lerna. 7 candelabros, os braços. 7 castiçais de ouro. As fases dos 7 anos. As 7 lâmpadas de fogo. Aí entra os planos da superstição. O livro dos 7 selos do Apocalipse, as 7 notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Os 7 palmos da sepultura. Olha que interessante. 7 palmos da sepultura. As 7 idades do homem, os 7 planetas sagrados, as 7 vacas, as 7 espigas do sonho faraônico, ou do faraó, desvendado por José no Egito. As 7 taças cheias de pragas, que vamos encontrar no Apocalipse. Os 7 contra Tebas, as 7 trombetas do Apocalipse, os 7 candeeiros, já falamos, as 7 virtudes cardeais da ordem de Demolai, lembram lá da Idade Média? Pular 7 ondas, já pularam 7 ondas, gente? Após o Réveillon? Hein? Lá na praia de... nem vou dizer. O 7 foi o número das palavras da última frase de Jesus. Esta é uma curiosidade espetacular. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. 7 linhas da Umbanda, ou 7 orixás. Isto é, dizemos, 7 orixás são manifestadores de 7 vibrações. Já falamos dos 7 anões da Branca de Neve, não vou citar os nomes. Os 7 chakras, já falamos. 7 degraus que separam o ser humano da consciência, da plena consciência. São 7 degraus da iniciação. A pirâmide vista de cima tem 4 lados. Vista de lado tem um perfil de 3. Dos triangular 3 mais 4 são 7. Papagaio, como dizia Arnaldo Rocha. A trindade espiritual, mas os elementos da Terra, já falamos. 7 dimensões astrais. 7 dimensões do plano mental. 7 corpos do ser humano. Físico, etérico, astral, mental, causal, búdico e átmico. A guerra dos 7 anos. 7 cores do arco-íris. São 7, hein? Na religião, 7 pecados capitais. Quer que fale? Vaidade, avareza, ira, preguiça, luxúria, inveja e gula. 7 desastres do Apocalipse. Castidade, generosidade, temperança, diligência, paciência, caridade, humildade, 7 sacramentos. Os sacramentos católicos, as 7 igrejas da antiguidade que nós já estudamos aqui no Apocalipse. Tiatira, Éfeso, Esmirna, Laodiceia, Filadélfia, Pérgamo, Sardes. 7 são as dores de Nossa Senhora. My God. 7 livros do Antigo Testamento. 7 foram as chagas de Cristo. 7 foram as horas de agonia do Mestre Jesus. O número 7 é cabalístico na Umbanda. Por quê? 7 são as nações que praticam a Umbanda. 7 são as linhas de cada nação. 7 são os orixás que comandam essas linhas. 7 são as posições fundamentais e litúrgicas da Umbanda. 7 são as rogatórias do Pai Nosso, já falamos. 7 cidades sagradas da Índia. 7 são as posições secundárias e ritualísticas na Umbanda. 7 Moisés deixou 5 livros e a lei se resume em 2 testamentos.
7 anos gasto na construção do Templo de Salomão, 7 casais de cada espécie de animal postos na Arca de Noé. No 7º mês, a Arca de Noé repousa no Monte Arará. 7 era o nome do irmão de Osíris no Antigo Egito. 7 foi o terceiro filho de Adão e Eva. Eles tiveram Caim e Abel, Caim matou Abel, certo? E depois surge Sete, que nós já fizemos um estudo da genealogia de Sete, que vai desaguar nos tempos do Evangelho. Na astronomia, os 7 astros sagrados, aí vem as constelações de 7 estrelas, Alcíone, Caleano, Asterope, Merope, Taigeta, Eletra e Maia. Na arte, 7 são as artes: música, pintura, escultura, arquitetura, literatura, coreografia, cinema. Aqui tem forçação de porta. Física, 7 refratados pelo prisma, são as cores. No esoterismo, os 7 elementais: os arcanjos, os anjos, os devas, os silvas e os gnomos, as salamandras, as ondinas. 7, os grandes princípios herméticos. Ficamos por aqui. Tem mais. Mas eu vou ficar... Não. 7 princípios herméticos eu vou encerrar dentro de um plano de positivismo. 7, os deuses do Olimpo. Forças espirituais, cósmicas, deuses, corpos celestes, poderes psíquicos, reis divinos, heróis e homens terrestres. As 7 virtudes humanas: esperança, fortaleza, prudência, amor, justiça, temperança e fé. E vou encerrar com os 7 princípios da moral pitagórica. Retidão de propósitos, tolerância na opinião, inteligência para discernir, clemência, misericórdia para julgar, ser verdadeiro em palavras e atos, simpatia, equilíbrio. Esses 7 princípios da moral pitagórica, Jesus resume dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. E a doutrina espírita vem trazer para nós que para isso é necessário que estudemos a teoria moral espírita, que se pauta na liberdade, na igualdade e na fraternidade. E mais, a doutrina espírita é uma doutrina que nos aponta o caminho desta iniciação, que não pode prescindir do conhecimento, porque a verdade liberta, mas, acima de tudo, que a caridade é o que dá respaldo para toda a ciência. Fora da caridade, não há salvação. Regina, palavras finais. Abre o microfone. Nossa, é muito conhecimento, é muito entendimento, são muitas possibilidades que nos foram abertas hoje, né, disponibilizadas, e que possamos, devagarinho, a gente possa compreender, assimilar, mas principalmente colocar em prática, né? A vivência, o número 7, ele vem... O número 7 não, porque eu não entendo nada disso, né? Mas o 7 representa, pelo menos para mim, eu colocar em prática aquilo tudo que eu tenho, essa bagagem espiritual toda que eu tenho, para mim poder começar de novo. Cláudia. O estudo foi, do início ao fim, uma provocação assim contínua. A cada minuto aqui sentado escutando, um convite fantástico, assim, de vamos caminhar, vamos. Muito interessante. O estudo foi
elaborado nesse sentido, de provocação contínua. E muito interessante, eu fiquei preocupada aqui com tanto 7, quando você falou da idade dos 49, né? O 7 vezes 7, aí complica mais ainda. E o gato tem 7 vidas. Ai, meu Deus. Bom, gente, é uma alegria verdadeira por termos atingido a culminância do trabalho e já encaminhando para o desfecho, tendo conseguido trazer essa reflexão, como a Cláudia tão bem disse, que no debate da ciência da vida, ninguém tem a verdade absoluta. No mito antigo das tradições egípcias, o deus Osíris foi morto pelo seu irmão Sete. Então aí a gente vê uma luta entre o bem e o mal. E é muito interessante porque Sete, quando percebe que Ísis tinha interesse em ressuscitar o seu irmão, ele vai esquartejar o corpo de Osíris em 14 partes. A subida e a descida, a vida e a morte, para ficar bem definido. E é muito interessante porque nesse mito, Ísis busca forças em si mesmo e veste uma roupagem de uma grande ave com asas luminosas, e ela sai voando pelo Egito, pelo Nilo, que representa a água da vida, das oportunidades, para recolher e unir as 14 partes do seu amado que estavam espalhadas. A definir os princípios do amor que procura sempre unir as partes. Cada parte é uma maneira de você ver a vida. São facetas, são arquétipos, como afirmava, por exemplo, Carl Gustav Jung. São aspectos. Todos nós apresentamos dentro de nós mesmos aspectos do todo que é Deus. E cada momento, uma dessas faces resplandece esse todo. E a ideia é a gente ir unindo cada uma dessas partes para a gente construir o nosso todo interno. Sem amor isso não é possível. Sem misericórdia, dentro dos princípios que o Pitágoras decodificou aqui, fica inviável. Então nós estamos em sociedade convivendo e aprendendo uns com os outros. Afirmam os espíritos que vibram em sabedoria que cada pessoa que morre é uma oportunidade que se esvai de você conhecer parte do todo. A definir que todos temos muito que oferecer. Então, o Espiritismo, que resgata a essência do espiritualismo de todos os tempos, sob uma nova visão quanto ao mundo futuro, que só o Espiritismo traduz para nós como a realidade do Hades, ou do reino de Osíris, que é o reino dos mortos. Ou seja, a definir que a nossa vida é perpétua, ela se perpetua a partir das nossas crenças e do nosso conhecimento. O Espiritismo vem, então, cumprir um papel espetacular para que a gente possa utilizar essas chaves e retirar os véus, que no Egito eram chamados véus de Ísis, os 7 véus de Ísis. Nós vamos com o Espiritismo abrindo os portais, então, do entendimento do que realmente propõe a vida, o sentido da vida. E estamos aqui, sob a tutela de Jesus, num momento muito especial, que todos nós estamos sendo convidados para definir uma nova consciência da vida. O mundo da regeneração, o mundo feliz, depende da gente. Então, ao invés da gente valorizar as coisas sob o ponto de vista do que elas nos interessam,
Eu valorizo o carro porque o carro me leva. Eu valorizo fulano porque fulano me atende. Vamos começar a ter outros olhos. Os olhos de Horus. Hoje o negócio aqui tá bom, hein? Vamos ter olhos de ver. E você citou o Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo, no desenvolvimento das suas pesquisas, ele se pauta muito em Immanuel Kant. E Kant, ele traz um conceito sobre respeito, que eu estou sendo convidado a refletir sobre isso. Que respeito, na verdade, significa rever, ressignificar a vida e as coisas em si. Porque as coisas, as pessoas, elas não têm valor para me atender, elas têm valor em si mesmas. Então, quando a gente começar a entender que esse copo tem um valor por ele mesmo, independente se ele está me servindo ou não, que cada um tem o seu valor perante Deus, e que eu estou sendo convidado, estou sendo desafiado a rever, a ressignificar, e para isso eu vou naturalmente respeitar cada um na sua posição, a vida terá outro sentido. O mundo que a gente vive, repito, ele dá valor às coisas de acordo com as coisas que nos interessam. Por isso que a gente a gente substitui as pessoas como se fossem peças de um jogo. Por isso que a gente cria uma expectativa num objeto e depois que adquire, daqui a pouco ele não vale mais nada. Porque nós estamos, na verdade, dando um valor ao que é irreal. Passe a valorizar o que é real. Cada coisa expressa a beleza da vida e a misericórdia de Deus. Assim, nós vamos chegar numa condição de falar assim, está tudo certo, não tem nada errado. Eu é que estava errado. Eu é que estava brigando numa guerra que não tem nenhum sentido. O Apocalipse de João é um livro espetacular para a gente mergulhar no nosso mundo íntimo, porque ele tira o véu de tudo que está guardadinho aqui dentro. Que Deus nos abençoe para que a gente possa ter fôlego e seguir adiante. Como afirmavam os romanos, né? Saúde, prosperidade e paz. Encerramos a nossa manhã com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Começamos com o cristão Paulo, encerramos com a equipe Ave Cristo. E nessa onda eu os convido para juntos fazermos a prece final, dizendo: Jesus, mestre de nossas vidas, agradecemos pela sagrada oportunidade de nos reunirmos em família, na terra e nos mundos espirituais. Obrigado, Senhor, pelas dádivas, pelo conhecimento, mas por perceber as vibrações que partem de tantos corações e por sentir a gratidão pela própria luz que parte de nós mesmos na direção do universo, que envolve pessoas, coisas, espécies, a matéria, as construções, o que é real, o que não é real. Senhor, que a nossa vida possa realmente se ampliar no que remonta às nossas responsabilidades. E a misericórdia que Tu nos revela para que nos integremos com ela, nos tornando um contigo, como Tu está em Deus, todos nós unificados na luz maior da vida. Abençoe, Senhor, a todos que sofrem,
Como abençoe, Senhor, a todos que nos acompanham dos seus lares pela internet, a todos os espíritos que nos visitaram como tutores ou como aprendizes. Rogamos bênçãos para o projeto da Casa de Kardec, para que tenhamos fôlego, Senhor, de caminhar um tanto mais e de diminuir cada vez mais o nosso ego, diminuindo-no para que tu cresças, como um dia afirmara João Batista. E nestas vibrações de profunda paz e fraternidade, nós nos despedimos de todos, rogando que possamos estarmos sempre sobre as tuas bênçãos. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Agradecemos, amigos, a presença de todos, assim como os amigos que nos acompanharam pelos seus lares. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.